8ª casa que Jesus visitou? Casa de Zaqueu. Lucas, o Evangelho, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Presbítero André, me auxilia aí no decorrer. Se o negócio descer, né? Fica atento aí. Lucas 19. Vou lendo o texto. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, ele era, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, que é uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu. E o recebeu alegremente. Agora o 7 vai mudar tudo que eu estava pensando de bom do texto. E vendo todos isto, em vez de falar que bênção, olha, está vindo um peixe grande para a congregação, olha, Deus está fazendo um milagre mesmo, hein? Todos murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede na casa de um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor. Ele fez o quê? O povo estava tudo falando mal dele, o que ele fez? Não, está escrito aí, fez uma reunião. Não, estão falando de mim, pastor. Ele fez o quê? Pega essa aí. E levantando-se Zaqueu, deixou o povo falando, fala aqui com a minha mão. Disse ao Senhor: Senhor, eis que te dou aos pobres. Eu estou com a proposta feita. Vou te dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho feito, em defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar, salvar o que se havia perdido. Meus amados irmãos, antes de entrar nesse texto, eu vou começar um pensamento e vou encerrar esse pensamento no final do sermão. Todos que estão acompanhando os nossos cultos, principalmente os da internet, são várias pessoas que estão nos acompanhando, nos assistindo. Percebeu que eu falei sobre uma casa que Jesus visitou, que era a casa dele mesmo, onde um dia 4 caras, gente boa, 4 irmãos da igreja, viu um paralítico, pega o paralítico e leva até a casa de Jesus. Quando chega na porta, viu que não dava para entrar, tiveram uma ideia. A gente faz um buraco em cima do telhado, desce o paralítico e resolve o problema do paralítico. Primeiro detalhe: aquele paralítico, ele estava na pior situação daquela época. Quem tinha algum defeito físico naquela época era rejeitado até pelos pais, não morava nem em casa.
tinha lugares diante da sociedade que recolhia essas pessoas. Então aquele cara que era paralítico, ele estava não no topo da pirâmide, mas embaixo da pirâmide. Como maltratado, maltrapilho, ele era um lixo da sociedade. E quando ele se destaca sendo esse lixo da sociedade, Jesus olha para ele, e todo mundo está esperando Jesus falar o que para ele? Levanta e anda. Jesus não faz isso, vocês lembram? Jesus olha para ele e diz assim: perdoados são os teus pecados. É um cara que está no lixo da sociedade. É um cara que socialmente está desqualificado. É um cara que está na margem de uma sociedade corrompida, não tem valor, ninguém dá nada, e Jesus está preocupado com os seus. Agora, o texto de Zaqueu, a gente vai finalizar no final, mas é outra proposta. É um cara que está no alto da pirâmide, é um cara que tem grana, é um cara que é rico, é um cara que tem tudo que a gente olhasse para ele e falasse: meu Deus, olha o carro que o irmão Zaqueu veio. Meu Deus, olha a casa que o irmão Zaqueu mora. Era um camarada que todo mundo olhava e dizia: se for um dia para ser rico, eu quero ser igual ao irmão Zaqueu. Se for para ter condição para morar numa casa, eu quero uma casa igual a dele. Era um cara do alto da pirâmide, socialmente. Era o cara da prateleira de cima. Quem entendeu? Mas Jesus também olha para ele, e é a mesma preocupação. Diz: Zaqueu, hoje veio salvação para a sua casa. Não fecha a ponta, eu vou fechar no final. Guarda isso no coração. Este Zaqueu, que todo mundo conhece a história, esse Zaqueu que todo mundo tem aquele hino de cor, do Danese: entra na minha casa, entra na minha vida, lembra? Pode cantar ele hoje, viu? Lucas está nos narrando o que Mateus não contou. Zaqueu deu um jeito. Zaqueu sobe numa figueira brava. E eu fui pesquisar um pouquinho, porque foi plantado palmeira e figueira ao redor de Jericó. Porque quem era amante era um dos filhos de Herodes, e ele gostava desta plantação. Eu tive a alegria de ir até Jericó, juntamente com a irmã Michele, e eu me lembro que o guia fala que aquela figueira brava que está lá até hoje, que tem uma raiz muito gigante, é a mesma. Não sei, eu não acreditei. Mas esta região era onde os caminhantes passavam para descer para Galiléia, para ir para Jerusalém. Era a rota que eles faziam, passava por Jericó. Então perceba que ali está as palmeiras e as figueiras plantadas. A palmeira todo mundo conhece, que ela dá de uma altura gigante, só que ela não dá para subir, ela tem que agarrar para ficar nela, a palmeira. Mas a figueira dá para você subir nela. E esta figueira daquela época dava aproximadamente 10 metros de altura. Quantos metros? Pegue isso que vai servir de informação. Era uma das coisas, era uma plataforma que Herodes tinha colocado para enfeitar o caminho para Jericó. Agora, o que eu acho interessante é que Zaqueu vai fazer o que com esta figueira brava? Vai fazer o que? Subir. Quantos metros aproximadamente ela dava? 10 metros. Então eu posso acreditar, e aqui eu já vou começar a dividir com vocês,
que ele não subiu muito. Se ele tivesse subido os 10 metros, ele tinha atrapalhado a visão e o diálogo com Jesus. Então ele não subiu nem muito e nem pouco. Ele subiu. Vocês conseguem entender isso? Isso aqui é uma mente fértil que eu estou pensando, já tem dias sobre isso. Porque se ele sobe muito, já pensou, Jesus falou: ô, você está me ouvindo o que eu estou falando? É 10 metros, irmão. E a multidão em volta. Então ele não sobe muito e nem pouco. Ele subiu na medida certa. Aqui eu tenho uma mensagem para você. Você pode subir na vida. Você pode crescer na vida. Você pode prosperar na vida. Mas não deixe esta subida te atrapalhar de ver o teu Jesus. Tem gente que sobe tanto na vida que para de vir para o culto. Subiu demais. Não tem tempo para Deus. Não enxerga Deus. Mas hoje eu vim com a proposta: pode estudar, pode ser empresário, mas desde que a tua visibilidade, desde que a tua comunhão não seja atrapalhada pela sua subida. Olha para quem está do teu lado e diga assim: não deixe a subida atrapalhar você enxergar Jesus. Não tem problema você estudar, estude, busque conhecimento, mas não perca Jesus de vista. Não tem problema você trabalhar em 2, 3 empregos. Irmão, aproveita a idade, fortaleça, guarde alguma coisa, faça isso mesmo, mas não deixe atrapalhar a visibilidade de encontrar com Jesus na terça, ou na quarta, ou no sábado, ou no domingo, não importa. Tem gente que vai subindo e vai sumindo também, vai subindo e vai sumindo. Ei, Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: sabe por que você não consegue levar Jesus para a tua casa? Porque você subiu demais. Tem alguém aí? E quando a gente sobe demais, pergunta o que acontece. Não dá para descer depressa. Jesus olhou e falou: Zaqueu tem que ser depressa. Quem sobe muito não dá para descer depressa. Jesus não está com tempo para ficar te esperando não, irmã. Jesus subiu. Ou melhor, Zaqueu subiu. E Jesus olha para ele. E por saber que ele subiu, mas não subiu muito, Jesus chama ele pelo nome. Isso aqui eu fiquei pensando. Não está na Bíblia, mas a minha mente é fértil. Eu fiquei pensando e fui analisar o que significa o nome Zaqueu. Naquela sociedade ele era conhecido como cobrador de imposto. Para uns ele era chamado de ladrão, porque o cargo que ele defendia, a poltrona que ele sentava, trazia essa difamação para ele. Agora, quando Jesus chama ele pelo nome, por isso que eu acredito que ninguém chamava ele de Zaqueu. Vou mostrar para vocês. Pergunta por quê? Não, animado, por quê? Sabe por que eu acredito que ninguém chamava ele de Zaqueu? Porque Zaqueu significa puro, reto, justo. Alguém vai falar assim: ô irmão justo. O cara é cobrador de imposto.
Ô irmão reto, o cara rouba as moedinhas lá de casa. Então alguém chamava ele de, eu imagino, vamos imaginar, Zé do imposto, Tom enrolado. Já imaginou? Ele era chamado, de repente, os nomes mais fortes: ladrão, miserável. Mas quando Jesus chamou ele de Zaqueu, Jesus estava dizendo: eu não estou te vendo como o homem te vê. Eu não quero saber o que o diabo fez na tua vida. Eu não quero saber como lá no terreiro te chamam, como na biqueira te chamam. Eu te chamo pelo teu nome. Não importa o que estão te chamando, o importante é que para mim você continua tendo o mesmo nome. Quando Jesus chama ele de Zaqueu, Jesus estava dizendo: eu não esqueci do propósito que você foi chamado para fazer. Não importa o que aconteceu, eu te chamo pelo teu nome, Zaqueu, Zaqueu, Zaqueu. Jesus parou debaixo da tua figueira hoje. Eu estou sentindo Deus aqui para pregar pelo menos para um crente. Jesus parou debaixo da tua figueira hoje e chama você pelo teu nome. Não importa o que a sociedade está dizendo quem é você. Não importa o que a tua mãe disse quem é você. Não importa o que os teus familiares pensam quem é você. Ele te chama pelo teu nome. Ele olha para você e diz: um dia não é importante o que fizeram contigo. O que fizeram contigo não importa. O que importa é que você nasceu para fazer. Olha para quem está do teu lado e diga assim: um dia não define a sua vida. Diga assim: momentos não define pessoas. Diga de novo: momentos não define pessoas. Se momento definisse pessoas, Pedro continuava sendo truculento homem, mas Deus o transformou ele em um pregador e pastor da igreja primitiva. Se momentos definisse homem, José continuaria sendo prisioneiro, mas Deus o transformou em governador do Egito. Momentos não definem pessoas. Se momentos definissem pessoas, Davi continuava sendo adúltero, mas Deus o colocou como o segundo homem do seu coração. Eu estou sentindo algo da parte de Deus. O céu está sabendo disso hoje. Aleluia. Pegue na mão desta irmã, desse irmão aí, e diga assim: descansa teu coração. Não importa qual o título que colocaram. Diga: Deus não trabalha com títulos. Você não é produto de prateleira. Deus trabalha com o teu nome. Ele chama pelo teu nome. Ele te chama. Diga assim, para a gente terminar essa frase. Diga assim: a única coisa que você tem que ficar esperto é para não subir muito. Porque se você subir demais, Jesus vai chamar pelo teu nome, você não vai ouvir. Tem gente que Jesus fica a vida inteira chamando: Zaqueu, mas ele subiu demais. Venha, Zaqueu, Zaqueu, e ele subiu demais. Isso é uma coisa que Deus não faz muito tempo. Pergunta o que é? É olhar para cima. Ele pode até olhar para cima, mas é por pouco tempo.
Porque ninguém vê Deus de cima para baixo. Todo mundo vê Deus só de baixo para cima. A glória ainda é dele. O poder ainda é dele. No capítulo 6 de Isaías, ele permite os serafins voar acima dele. Mas olhou para os serafins e disse: só que para voar acima de mim, tem que cobrir o seu rosto. Por quê? Porque ninguém me vê de cima para baixo. Todo adorador só me vê de baixo. Quem está entendendo? Dá um aperto nessa irmã aí, desse irmão, diga assim: aproveita que Jesus parou debaixo da figueira e está olhando para cima. Aproveita que Jesus hoje está debaixo da figueira olhando para cima. A passagem dele é rápida, quem está entendendo? A passagem. Mas aí Jesus vai olhar para cima e olha o que Jesus vai fazer. É uma senha. Jesus olha para cima e diz assim: desce depressa, porque hoje eu quero pousar na sua casa. Aqui eu preciso abrir um parênteses, que é a cultura judaica. Todo monarca ou chefe de estado não pagava hospedagem. Quando chegava em algum lugar, dizia entre eles, ou após uma festa, ou após um almoço, não importa, uma celebração, ele dizia: hoje eu quero dormir na tua casa. Era uma honra receber um monarca na sua casa. Era um chefe de estado. Quando Jesus está dizendo: eu quero dormir na tua casa hoje, sabe que Jairo entendeu? Há um monarca querendo dormir na minha casa. Há um chefe maioral que quer pousar na minha casa. Hoje convém eu pousar na sua casa. Agora tem um detalhe que Zaqueu viu e que muita gente não vê. Pergunta o quê? Ele viu o Senhor por causa de uma promessa. Então quem vê o Senhor por causa de uma promessa, passa a ter a promessa como seu Senhor. Agora quem vê pelo encontro, sabe que o Senhor é o dono da promessa. Então ele viu ali o Senhor, que é o dono da promessa. Aquele encontro gerou isso. E aquele encontro não conta que Jesus dormiu, não conta mais detalhes se Jesus tomou um cafezinho ou tomou um todinho antes de dormir, né? Não conta nada disso. Tem obreiro aí que tem que dormir com todinho. A gente vai viajar. Não, eu só durmo se eu tomar um todinho. Lá na minha terra quem faz isso é quem mama na mamadeira. Vem aqui. Aquele encontro, aquela palavra de Jesus. Isso aqui você tem que pegar, que agora que eu vou começar a fechar o sermão agora. Mas se você pegar isso, você muda a tua vida. Só de Jesus falar para ele: desce depressa, ele entende. Hoje convém eu dormir na sua casa. Não tem história de que Jesus fez, de que Jesus tomou um banho antes. Não tem nada disso. Só tem uma história garantida nesse texto que eu achei. Pergunta o quê? Zaqueu virou crente de verdade. A maturidade entrou na conversão. Porque tem crente que fica a vida inteira na igreja como nanico na fé. Tem igreja, irmão, que parece os 7 anãozinhos. Os obreiros nunca crescem, círculo de oração nunca cresce. Aquele povo mimadinho, sabe? Agora Zaqueu cresceu no dia da conversão. E eu vou mostrar. O dia que ele converteu, Jesus não precisou passar a mão na cabeça dele. Nunca mais falando: isso aí acontece. Falaram mal de você,
Levanta a tua cabeça. Não, não precisa reunião não. Faz o seguinte, Deus é contigo. Não precisou nada. O dia que Zaqueu se converteu, Jesus falou: está salvo. Abra o texto, André. Capítulo 18. Eu vou mostrar para vocês o que acontece dentro de uma igreja. Capítulo 18. Jesus está numa cidade chamada Jericó. Qual é o nome da cidade? Jericó. E ele cura um cego, chamado cego de... O cego de Jericó. Ele cura o cego. Olha a multidão que estava com Jesus, o que celebrou? Porque Jesus curou o... Versículo 43. Dá uma olhada, leia. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Volta de novo, leia. E logo viu. Parou. O cego viu. Aí toda a multidão que estava, estão pegando? Todos. Não ficou nenhum para trás, está escrito todos. Fazia o quê? E seguiam, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Espera aí, viram um cego sendo curado. O cego olhou e falou: você está de blusa vermelha, irmã? Olha, ele foi curado mesmo. Você está de gravata laranja, pastor? Na minha mente eu pensei que era verde. Não sou palmeirense. Todo mundo fazia o quê, Cidinho? Glorificavam a Deus. Porque viu o cego vendo. Pastor, não tem nada a ver. Tem tudo, vocês vão ver. É que a gente tem que entender o contexto. Você só lê o texto? Vou mostrar que Jesus está no mesmo caminho, está querendo fazer o mesmo milagre, e tem dois grupinhos dentro da igreja. É os dois grupinhos que tem dentro dessa igreja e tem em qualquer outra igreja. Tem um grupo que faz o quê? Então dá um grito. Faz o quê? Glorifica. Esse grupo aí chegou? Por causa do milagre ele glorifica a Deus. Por ver o cego enxergando eles, glorifica a Deus. Agora olha o outro texto. Jesus salva um cara que era um peixão da época, que é o Zaqueu, que poderia terminar a reforma da igreja, que poderia investir 1 milhão para fazer o complexo. Versículo 7. 19, 7. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Não, lê de novo. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. A mesma multidão, só porque eu vi um cego vendo, glorificava. Agora Deus fez uma baita colheita, salvando um Zaqueu, e o povo murmurava. Dentro de um culto não tem outro grupo, só tem esses dois. Tem os que glorificam e tem os que murmura. Quem é você? Não tem outro grupo. Ou você é os que glorifica a Deus, que exalta a Deus, que agradece a Deus, que diz: Senhor, o Senhor é maravilhoso, só Deus está aqui, é a tua presença. Ou tem o grupo dos murmuradores. Mas esta noite eu quero delegar: murmuradores vão cair por terra, vão vazar, porque chegou o povo que glorifica. Cadê os que glorificam? Tem algumas horas que Zaqueu é convertido. Algumas horas. E todo mundo está fazendo o que dele? Está fazendo o que? Murmurando. Murmurando. Está todo mundo murmurando dele.
Está todo mundo achando defeito nele. Aí sabe o que ele vai fazer? Pastor, ô meu pastor, só porque eu sou crente, pensei que ia melhorar, piorou. Não tem como o senhor falar que aquela irmã que não me deu a paz do Senhor, aquele obreiro está olhando em mim, pastor, diferente. Eles estão chamando Zaqueu de Pecador. Pecador. Estavam murmurando: ah, um pecador. Isso aqui é conversão genuína, irmão. Isso aqui não aceitou cargo interessado, não. Aqui falou assim: não, ele entrou na minha vida, entrou na minha casa, ele mudou meu comportamento. Olha o que vai acontecer. Versículo 8, leia o 8. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Parou. Está todo mundo falando mal dele. Ele dá uma levantada: vou bater boca com esse irmão. O que eu devo ser, irmão? Por que você está falando isso de mim? Por que você não foi com a minha cara, irmão? Fez isso? Não. Ele se Levantou. Vou trocar em miúdo o que Zaqueu está fazendo com a multidão. Jesus está aqui e ele está dizendo: não, alguém vai entender. Ó, Zaqueu está sentado, a multidão está aqui, todo mundo falando, quem está entendendo? Jesus está aqui, Zaqueu levanta. O quê? Então, Jesus, é o seguinte: meu negócio é contigo. Foi o Senhor que me viu, foi. O Senhor que vai salvar minha vida, sou eu mesmo. Então olha para a multidão aqui, olha aqui, ó. É o seguinte: o Senhor tem então eu vou fazer minha proposta. Se eu tenho defraudado, se eu tenho roubado, se eu tenho feito tudo isso, conta comigo a partir de hoje. Porque a partir de hoje eu não vou fazer mais. A partir de hoje eu quero quadruplicar. Quem está entendendo? Ei, vira crente de verdade, rapaz. Para de ficar nanando no naninho. Para de ficar com chupetinho a vida inteira. Deus te chamou para ser maduro. Tem 20 anos de crente, mas nunca converte. Tem 30 anos de obreiro, mas nunca é obreiro de verdade. Ei, chegou a hora da maturidade cristã. Deus quer colocar peso no teu ministério. Estou sentindo Deus falando com pelo menos um crente aqui. Eu estou sentindo a graça de Deus. Me ajuda eu pregar para alguém, vem na hora aqui. Pegue na mão dele ou dela aí e diga assim: quando alguém estiver falando de você, não retruca. É melhor você falar com quem te salvou. Olha para quem está do teu lado aí e diga: você está falando com quem? Meu Deus. Olha a receita que Zaqueu vai dar. Cadê os crentes? Aleluia! Horas de crente, Dilei. Horas. Ele olha para Jesus e diz: Senhor. Está no passado, no presente ou no futuro? Presente. Mudança. É o para agora. Senhor, eu dou. Presente, passado ou futuro? Presente. É agora. Metade dos meus bens.
é hoje. E se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo. Presente também. 4 vezes. Agora, quer ver um crente mimado e nunca vai mudar? Ele nunca fala no presente. A mulher dele fala assim para ele: você precisa melhorar, rapaz. Eu vou mudar. Presente, passado ou futuro? Eu preciso consertar. Presente, passado ou futuro? Ah, tem alguém aí para me ajudar? Não. Pelo menos um amém. Eu preciso sair dessa. Presente, passado ou futuro? Não muda nada, rapaz. O negócio é mudança hoje. É sair daqui hoje dizendo: eu quero ser este novo homem. Jesus olhou para Zaqueu e disse: hoje foi hoje. Ele não deixou para amanhã. Hoje veio salvação para esta casa, pois este também é filho de Abraão. Os acontecimentos públicos não mudam sua filiação original. Sabe o que Jesus está dizendo para Zaqueu? Zaqueu, o que aconteceu, os acontecimentos públicos jamais vai mudar a sua filiação. Você também é filho de Abraão. Não importa o que aconteceu, se tem arrependimento hoje, volta com a mesma promessa, volta com a mesma intensidade, volta com os mesmos princípios. Quem está recebendo, entendendo? Diga assim, eu encerro agora. É possível ser um Zaqueu, judeu, sem Jesus. É possível ser um Zaqueu profissional sem Jesus. É possível ser um Zaqueu rico sem Jesus. É possível ter um nome de Zaqueu sem Jesus. Agora diga assim: é impossível ser salvo sem Jesus. É impossível ser salvo sem Jesus. Não tem jeito. Eu falei que ia contar as 2 histórias no final. Eu vou colocar a cereja do bolo. O cara aleijado, paralítico, vai até Jesus, a multidão toda esperando. Ele vai colocar ele de pé, e Jesus não coloca. Jesus olha para ele e diz: hoje veio salvação. Todo mundo esperava que ele ficasse de pé, mas Jesus olha e diz: os teus pecados são perdoados. Houve salvação. Pecado perdoado, salvação. Espera aí. Agora está o cara rico, prateleira de cima. Jesus olha para ele e diz: hoje veio salvação a esta casa. As 2 histórias parecem desconexas, mas não é. Eu descobri qual é o maior problema meu aqui. Não sei se você vai concordar que é o teu problema também. O maior problema não é ter uma paralisia. O maior problema de uma sociedade não é de ser comparado ou chamado de ladrão. O maior problema de uma sociedade se chama pecado. Jesus fez tudo isso para mostrar: o problema não é a tua paralisia, o problema é o Adão.
que fez você chegar nisso. O problema não é o teu pastor, o problema é o teu estado pecaminoso. Então o maior problema que Jesus quer resolver não é dar um novo nome para Zaqueu. Quer resolver o problema dele que ele tem com o pecado. O maior problema que tem aquele paralítico não é as pernas, é o problema que ele tem com o pecado. O maior problema teu não é essa dor de cabeça. O problema teu é pecado. O maior problema meu é pecado. O maior problema dessa igreja chama pecado. Porque todos pecaram. Existe só uma coisa que resolve esse problema. É o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. O maior problema desta igreja se chama pecado. E se você entender isso, tua vida nunca mais vai ser diferente. Ou melhor, nunca vai ser mais igual, vai ser diferente. Se você entender isso hoje, quando você se sente esquecido, com problemas, acha que o outro que está te perturbando, você a partir de hoje vai ver que o problema não é o outro, o problema é o teu pecado. Porque quando você é santo, você não vê defeito no outro. Então o que está faltando na minha vida, na tua vida, é ser santo. Quando você olha para a rua onde você mora e diz: o problema aqui é essa rua onde eu moro, você vai ver que o problema não é a rua, o problema é o teu pecado. Que a vaidade não quer que você fique morando naquela rua. Mas quando você é santo, você diz: tem gente que não tem nenhuma rua dessa para morar. O maior problema dessa geração se chama pecado. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu peguei um cara que é lixo da sociedade, paralítico, e peguei um cara que é milionário da época. Os dois eram o mesmo problema. Os dois tinham a mesma deficiência. E Jesus diz: perdoado são os teus pecados. E Jesus diz: hoje veio salvação para esta casa. Fica em pé. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Largo tudo pra te servir. Davi olhou no Salmo 51 e descobriu qual o maior problema dele. E quando ele descobre o problema dele, ele começa a dizer: purifica-me como um isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que goze os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Aí ele dá a receita: cria, Deus, em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna-me a dar alegria da tua salvação. Nesta noite eu estou pregando para você que reconhece que é um falho, igual eu estou reconhecendo que eu sou esse pecador. Eu quero que você abra os teus braços, mas não físico apenas, mas os teus braços espirituais.
Porque o perdoador de pecado está aqui. E Ele quer te abraçar. Você vai ver que o problema não é o pastor, o problema é o pecado que está em você. O problema não é a congregação onde você congrega, o problema é o pecado que está dentro de você. Mas a partir do momento que você santificar, você vai ver e ser santo. Quem é santo não vê defeito nos outros. Quem é santo glorifica. Quem é santo não murmura. Quem é santo compartilha. Quem é santo exalta. Quem é santo levanta a mão. Não retires de mim o teu espírito. Eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Se você estiver com a tua esposa ou com alguém que é íntimo da família, da igreja, queria que você pegasse na mão dele ou dela. E você vai falar o seguinte: hoje eu aprendi. Irmão, não esqueça isso que eu vou falar. Pode esquecer tudo que eu preguei, só não esqueça isso. Diga assim: hoje eu aprendi que o problema não é uma deficiência. Diga assim: o problema não é ser pobre ou rico demais. O nosso maior problema se chama pecado. Mas hoje nós vamos batalhar. Aleluia. Hoje nós vamos guerrear contra esse pecado. Deus quer você santa. Deus quer você santo. Não deixe de ser santo. O teu problema, o meu problema, o nosso problema é o pecado. Mas hoje Deus nos dá uma arma, que é o sangue dele. E o sangue dele nos dá a garantia. Ele nos purifica de todo pecado. Ele nos purifica de todo pecado. Ele nos purifica de todo pecado. Quem está sentindo santo esta noite? Quem está sentindo santo esta noite? Quem está sentindo santa esta noite? Entra na noite? minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. A partir de hoje, olhe para mim bem aqui. A partir de hoje, quando você vê alguém na igreja, o ambiente nosso, mal murmurado, reclamando de tudo, sabe o que você vai dizer? Isso aí se chama pecado. Quando você vê alguém turrão, desobediente, mentiroso, defamador, comprando e não pagando, você vai ter a receita a partir de hoje. Isso aí se chama pecado. Agora, quando você vê alguém: ô irmão, você está passando o vale, ah, mas Deus tem cuidado de mim. Isso aí é santidade. Pastor, que luta é essa? Mas eu estou vencendo toda. Isso é santificação. Pastora, você não ficou triste não, irmã, com aquela irmã que falou de você? Não, eu não deixei ir para o meu coração. Isso é santidade. Isso é santidade.
Quem está entendendo? Guarda esta mensagem no seu coração. Eu queria que você saísse do teu lugar agora, enquanto eles terminam essa bela canção. Você vai sair do teu lugar aí, vai dar pelo menos uma cutucada em 3 aí, vai dizer assim, ó: não tem outro caminho. Ou você está no pecado ou você é santo. Vai dizer só isso. Sai do teu lugar. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Seja um Zaqueu a partir de hoje. Dê frutos de um Zaqueu. Eu só não posso falar que eu vou ser do tamanho de Zaqueu. Eu não posso falar isso. Mas tem alguém aí que pode, né? Guarda esta mensagem no teu coração. Fica sentado um instante. Continua o teclado. Quem sabe esta noite entrou alguém aqui que ouviu a palavra e a palavra mexeu com você, e você sentiu que foi Deus que te trouxe hoje aqui, e você sai daqui hoje uma nova pessoa. Se você quiser que a gente concorda isso com o céu, você levanta a tua mão, nós vamos orar por você. Tem alguém que quer voltar para Jesus? Tem uma alma ali. Pode vir. Tem a segunda alma que quer esse passo, esta mudança. Faz festa. Tem mais alguém que era da igreja, deu uma paradinha, ou de repente você nunca foi da igreja e a partir de hoje desejou frequentar a igreja. Como sinal, aceita Jesus, levanta a sua mão, nós vamos orar. Tem alguém aí, missionário de banco, missionária? Está aqui esse jovem. Qual o nome dele? Lucinei. Tem mais alguém além do Lucinei? Nós já vamos orar por ele então. Fica em pé, igreja, vamos orar pelo Lucinei. Queremos agradecer a todos os internautas. Deus abençoe todos os nossos irmãos internautas. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos pela vida do